Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à aula de projeto elétrico 2, né, com um exemplo de dimensionamento. Assim como foi conversado e sugerido nas aulas anteriores, eu vou tentar pegar um resumão, digamos assim, de todo o conteúdo teórico visto até agora e a gente fazer o dimensionamento do zero até a determinação de diâmetro de fiação, eletrodutos e divisão de circuito, certo? Então, o exemplo que eu vou utilizar aqui vai ser esse daqui que a gente já fez na nossa primeira avaliação da disciplina, certo? Esse exemplo aqui, a gente vai ter um dormitório e suas medidas, certo? A gente tem aqui o dormitório 1, dormitório 2, sala de estar, sala de jantar, circulação, um outro dormitório, o banheiro, cozinha e área de serviço e o hall, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. O primeiro passo que a gente vai fazer para determinar o dimensionamento do projeto elétrico de uma residência como essa daqui, lembrando que a gente sempre vai estar seguindo o que diz, o que sugere a NBR 5410, certo? Dimensionamento de instalações elétricas prediais de baixa tensão, que é o nosso caso aqui, certo? Então, o primeiro parâmetro que a gente vai fazer, como vocês podem perceber, algumas informações já vão ser fornecidas para vocês, certo? Que elas são a questão da tensão que a gente está trabalhando. Se for para a região Nordeste, como essa que a gente está aqui situada, a tensão é 220 volts ampere, certo? E a questão das tomadas de uso específico já são determinadas no projeto. Então a gente não dimensiona qual a potência do aparelho de uso específico, ela já vem determinado tanto pelo fabricante como também a sugestão de utilização, certo? Então vamos lá, ó. Primeiro parâmetro que eu tenho que fazer aqui é verificar área e perímetro, certo? Para simplificar os nossos cálculos, a gente vai determinar todos os perímetros como sendo áreas retangulares, fechadas, né? Sem desconsiderar as portas, por exemplo, e os halls da circulação. Então a gente vai considerar todas as áreas quadradas, certo? Então a gente faz a multiplicação, por exemplo, 2,40 por 3,60 para determinar a área e o somatório para determinar o perímetro. Perímetro é o somatório dos lados, então 2,40 mais 3,60 mais 2,40 mais 3,60, certo? Então, ó, vamos lá, para a gente fazer essa determinação, simplificar aqui, a gente já tem a área e o perímetro anotado, tá? Para dar mais agilidade no nosso cálculo, certo? Dormitório 1, identificação dos ambientes. Dormitório 1, 2, 3, sala de estar, jantar, área de serviço, banheiro e cozinha, certo? Então a gente pegou área e perímetro. O que é que a gente faz agora com essa área e com esse perímetro? Vamos lá. A gente tem duas subdivisões, certo? A primeira subdivisão, pessoal, é iluminação e a segunda é TUG, certo? Tomada de uso geral. Como é que a gente faz essas delimitações? Para iluminação, pessoal, a gente vai ficar não só para iluminação, mas ao longo de todo esse dimensionamento, eu coloquei um bloco de notinhas aqui do lado, certo? Dizendo quais as considerações eu devo fazer com relação a cada dimensionamento, dando ênfase para esses que estão em vermelho, que são algumas exceções e verificações que a gente deve fazer, certo? Primeiro, pessoal, na iluminação, a gente deve considerar a cada 6 metros quadrados uma potência de 100 voltampere. E a cada 4 metros quadrados inteiros, a gente considera 60 voltampere, certo? Então aqui, ó, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, a gente está na coluna de iluminação, vamos calcular a potência. Potência, a gente vai pegar a área, os 6 primeiros quadrados 100 voltampere, e a gente só adiciona 60 se tiver 4 metros quadrados inteiros. No caso aqui, a gente tem uma área de 8,64, certo? Metros quadrados. Então aqui eu retiro 6 metros quadrados, né? Que ficaria 2,64 essa diferença. E como 2,64 é menor que 4 metros inteiros, então a potência para esse ambiente vai ser somente 100 voltampere, certo? E faço as verificações para os outros, ó. Dormitório 2, 6,96.
Então é só 100 volt-ampere, porque os 6 primeiros é 100. A cada 4 metros inteiros, contabiliza-se mais 60. Nesse caso, não tem mais 4 metros inteiros. Dormitório 3, o mesmo critério. Sala de estar, a gente tem aqui uma área de 5,76 metros quadrados. E aí, professor, como é que a gente faz nesse caso? Que tem uma área inferior a 6 metros. A gente considera o mínimo, que também é 100 volt-ampere, certo? A gente vê também, vai sempre as verificações aqui com relação à coluna da área para dimensionar a iluminação, assim como já foi citado, certo? Então, ó, para a sala de jantar, 7,35, então a potência de iluminação de 100 volt-ampere. Para a área de serviço, é bem inferior a 6, professor. O mesmo critério, usa o mínimo que é 100 volt-ampere. No banheiro, 3,08. No banheiro vai ser uma exceçãozinha, mas a gente também utiliza o mínimo, 100 volt-ampere. Nem sempre o banheiro vai ter uma área compatível com esses 6 metros quadrados. Então a gente utiliza o mínimo que é o 100. E na cozinha também 5,60 a gente utiliza o mínimo, certo? Minha tabela está toda linkada, então aqui embaixo já fez o total. Somou e deu os 800 volt-ampere, certo? Do total de potência de iluminação. E aí, como é que eu vou fazer essa quantidade de luminárias? Aí, pessoal, quantidade de luminárias a gente vai verificar por cada ambiente. Por exemplo, no dormitório 1 e 2, eu estou vendo aqui que não necessita mais do que um ponto de luminária, certo? Se precisasse de mais pontos, a gente só teria que verificar a questão das potências mínimas que precisam ser atendidas. No caso aqui nos dormitórios, eu posso considerar somente uma luminária de 100 amperes para cada casa, certo? Então aqui vai ficar uma de 100 em cada um desses dormitórios. Na sala de estar, vamos lá, a gente verifica essas quantidades a partir do arquitetônico, certo? Ó, a sala de estar, ela é um ambiente menor também, então a gente vai considerar somente uma. Fica a critério de vocês, considerar uma ou duas, certo? Eu vou considerar uma luminária só, ok? Então, essa luminária que eu vou considerar, ela tem que ter uma potência de 100 volt-ampere, certo? Na sala de jantar, área de serviço, cozinha e banheiro, vou fazer essa verificação também a partir do projeto, certo? Para facilitar nossos cálculos aqui, eu vou considerar que todos os ambientes só vão ter um ponto de iluminação com a potência de 100, certo? Mas aí vocês fazem a verificação. Professor, se eu precisasse de dois, por exemplo, sei lá, na área de serviço, então ficaria dois pontos de iluminação, cada um com a potência de 50 volt-ampere. Por que seria 250? Porque a nossa potência mínima exigível é de 100 volt-ampere. Então eu tenho que o somatório das potências tem que dar igual à potência total de iluminação que é necessária, certo? Mas nesse caso aqui a gente vai considerar todas sendo como 100, certo? Prosseguindo, a gente já definiu as áreas dos perímetros, a tensão já é pré-fixada, já foi nos fornecida. Agora a gente já determinou potência de iluminação e quantidade de lâmpadas que a gente vai ter para o nosso projeto. Agora a gente vai para o dimensionamento das TUGs, que são tomadas de uso específico, certo? Como é que a gente faz? Vamos ver lá nas notinhas, ó. Para TUG, pessoal, a gente tem o perímetro do ambiente dividido por 5. A gente encontra o quantitativo de tomadas. Aí tem o notinho vermelho, que é uma consideração importante. Quais as exceções? A cozinha, que ao invés de dividir o perímetro por 5, a gente divide por 3,5, assim como na área de serviço. Por que, professor, a gente divide por 3,5? Porque são ambientes que há necessidade de mais eletrodomésticos. Então a quantidade de tomada, consequentemente, vão ser maior, certo? E o banheiro, independente do perímetro, pessoal, o mínimo que a gente deve ter é uma tomada, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui na aba de quantidades e vou colocar igual a fórmula, né, do Excel, igual o perímetro dividido por 5, certo? Aqui, ó, ele deu 2,4. Então, a gente vai
arredondar para 3. Não tem como a gente ter 0,4 tomadas, certo? Então a gente arredonda para 3 tomadas, sempre o número maior inteiro superior, ok? Os 3 dormitórios aqui, sala de estar e jantar, certo? Então, ó, a partir até esse ponto aqui da sala de estar e jantar, a gente tem esse dimensionamento. Para área de serviço e cozinha é diferente, a gente divide agora por 3,5, né? Que é uma tomada a cada 3,5 metros. E na cozinha também, certo? O banheiro, como eu falei, era exceção, então a gente só considera um, ok? Obviamente agora todos esses valores eu vou arredondar, certo? Então, ó, tem uma formulazinha no Excel, não sei se eu lembro, deixa eu ver. Acho que é de arredondamento. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Então aqui a gente vai arredondar manualmente, certo? Aqui 3 tomadas, né? 2.1 a gente também considera 3, 2.5 3, 1.9 são duas, 2.2 3, 0.73 uma e duas, certo? Vamos só conferir aqui. Pronto, são 3 tomadas, certo? Aqui também, na área de serviço, serão dividido por 3.5, então serão duas tomadas, certo? Então, ó, depois de delimitar as quantidades de tomadas, certo? A gente vai, deixa eu só configurar aqui. Pronto, as quantidades definidas, a gente vai verificar as potências dessas tomadas. Então, ó, lá na nossa notinha, a gente tem que a gente vai delimitar uma potência de 300 VA para cada ponto de tomada, certo? Com a exceção, novamente, a cozinha. A exceção é que as 3 primeiras tomadas na cozinha deverá ser de 600 VA. E se houver mais de 3, as demais serão de 300, certo? Então, a gente vai verificar se há essa exceção. Potência vai ser a quantidade de tomadas, que é 3, vezes a potência, que é 300. Ok? Para todos os ambientes será assim. Obviamente, com exceção da cozinha. Por que com exceção da cozinha? As 3 primeiras têm que ser de 600, certo? Então, ó, eu verifico aqui, só tem 3 tomadas, então as 3 primeiras são de 600, certo? Então dá um total de 1.800. Se tivesse mais uma tomada, professor, então ficaria o somatório, não seria 1.800 mais 600, seria 1.800 mais 300, ok? Aqui é só a quantidade da potência total das tomadas, é só a quantidade das tomadas, vezes a potência de 300 volt-ampere para cada tomada, certo? Com isso, pessoal, como a gente já tem a potência das tomadas de uso específico e a descrição aqui, o que se refere, por exemplo, nos 3 dormitórios a gente tem um ar-condicionado em cada um com a potência de 2.800 volts, já fornecido pelo fabricante. No banheiro a gente tem o chuveiro elétrico, potência de 5.500. No forno a gente tem aqui uma potência total de 5.200 no forno elétrico, certo? Qual o próximo passo? A gente verificar o dimensionamento dos circuitos, ok? Como eu fiz a tabela toda linkada, a partir do momento que eu verifico aqui, ó, o somatório total de iluminação, eu trago para cá o valor dessa potência. As tomadas eu separei em tomadas de uso geral e também tomadas da cozinha. Coloquei 2 circuitos diferentes, certo? Para as tomadas. Eu poderia diminuir mais essa potência? Poderia, certo? Mas só para o nosso exemplo a gente vai deixar assim.
uma tomada, um circuito para tomada com todas as tomadas e outro circuito só com as tomadas da cozinha, certo? Agora, pessoal, a gente vai verificar que cada um circuito, cada uma tomada de uso específico tem também o seu próprio circuito dependente. Vamos olhar lá o que é que diz nas notinhas, certo? Os circuitos, pessoal, a gente deve agrupar as tomadas de uso geral e iluminação, e cada TUI, ou seja, tomada de uso específico, tem um circuito específico para ele. Foi justamente o que a gente fez. A gente aqui vai agrupar a potência total. Que fórmula é essa? É o somatório de todas as potências de iluminação e tomada da cozinha e tomada de uso geral, certo? Então, por que a gente precisa fazer esse agrupamento de tomada de uso específico e tomada de uso geral? Para a gente calcular o fator de demanda, certo? Então aqui, vamos verificar que o fator de demanda, pessoal, vai ser as tomadas, a gente vai somar a potência de todas as tomadas e verificar qual intervalo ela se encontra, certo? Então, a potência de todas as tomadas é 5.900. Então, ela se encontra aqui nesse intervalo, entre 5.000 e 6.000. Então, quanto é o fator de demanda? 0,45, certo? 0,45. O que é que essa potência, isso aqui significa potência demandada, o que é que ela quer dizer? Quer dizer que dificilmente eu vou usar ao mesmo tempo todas as iluminações, os pontos de luminária com a potência máxima, todas as tomadas de uso geral, tanto da cozinha quanto o restante da casa ao mesmo tempo, certo? Então aqui, pelo fator da potência total, existe o fator probabilístico, que é que se eu tenho uma potência entre 5 e 6.000, eu tenho probabilidade de somente 45% desse circuito ser usado é, consecutivamente, né? Ser usado ao mesmo tempo, certo? Então eu dimensiono o meu disjuntor geral a partir dessa potência demandada e não da potência total, certo? Agora a gente vai fazer o fator de demanda para as tomadas de uso específico. Como é que a gente faz? A gente vai lá, as tomadas de uso específico a gente vai somar todas elas, certo? E diferente das tomadas de uso geral, a gente não vai pela potência total, a gente vai pela quantidade de circuitos, certo? Então aqui eu já somei todas elas, deu 19.100 a potência. E quantos circuitos a gente tem? A gente tem, circuito 3 ar-condicionados, um chuveiro e um forno. Então a gente tem 5 circuitos. Qual a potência demandada? Aqui, quando a gente tem 5, o fator de demanda é de 0,70, certo? Então a gente coloca aqui 0,70 nosso fator de demanda. Quando eu multiplico a potência total pelo fator de demanda, eu encontro a potência demandada, 13.370 watts, certo? Vou colocar aqui a medida de unidade. Pronto, pessoal. A partir disso, qual o próximo passo na nossa notinha? É o cálculo dos disjuntores, certo? Para fazer o cálculo dos disjuntores, a gente precisa de quê? Da aplicação da lei de Ohm, que é corrente é igual a potência dividido pela tensão. E essa aplicação é do fator de demanda, certo? É da potência demandada, não é da potência aplicada. Então, vou fazer aqui bem rapidinho, só um quadro para a gente fazer os disjuntores, certo? Vamos fazer aqui. A gente vai fazer o cálculo do disjuntor geral, certo? Disjuntor geral. Como é que a gente vai fazer o cálculo do disjuntor geral, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só... Disjuntor geral, a gente vai pegar... deixa eu só acrescentar mais uma linha aqui. O disjuntor geral, pessoal, a gente precisa de quê? Da potência demandada, certo?
nossa potência demandada total. Precisamos da tensão. A partir daí, a gente vai achar a nossa corrente, certo? Tensão em volts, em watts, certo? Tensão, perdão, em volts. E a nossa corrente vai sair já em amperes, certo? Corrente que é dada em amperes. Potência demandada em volt e ampere. Certo? Quanto é o valor da potência demandada, pessoal? Vai ser isso aqui, ó, o somatório. 16.025. Quanto é nossa tensão? 220 volts. Se eu divido potência pela tensão, volt ampere dividido por volt, fica só ampere, que é a nossa corrente, certo? Então, ó, divido a potência demandada dividido pela tensão, certo? A gente tem aqui o valor de 72,84. O que a gente vai fazer agora? Ver qual o disjuntor comercialmente mais próximo, certo? Aqui nessa tabela a gente não tem, só vai até 63, mas aqui eu posso considerar um disjuntor geral de um disjuntor geral de 75 voltampere, certo? Só para exemplificar aqui o que a gente está trabalhando. Eu não sei nem se existe comercialmente o disjuntor desse tipo, é só para exemplificar. A gente fez o dimensionamento de 72, então a gente utiliza esse disjuntor aqui de 75, por exemplo, certo? E aí, pessoal, a gente pode também verificar, a gente pode também deve, na verdade, verificar os disjuntores de cada um desses circuitos, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma nova aba, certo? E vou criar, digamos assim, esse... Deixa eu só organizar aqui para não ficar... Só organizar aqui essa tabelinha. Vou só aqui criar mais uma aba, certo? Pronto. Nessa aba daqui, o que é que vai ser feito? A gente vai calcular o disjuntor de cada circuito. Como é que a gente calcula esse disjuntor por circuito, pessoal? Bem simples, assim como a gente calculou o disjuntor geral. A gente vai pegar a potência, dividir pela tensão e achar qual a corrente, certo? Então a potência está aqui. Quanto à tensão, ela é fixa 220 volts, certo? Então, ó, a partir daí eu tenho como calcular todos os disjuntores, certo? Então aqui, ó, eu tenho disjuntor 3.6, 23.2, 8.2, 12.7, 25 e 23.6. Obviamente, pessoal, que isso aqui é o cálculo que foi feito por vocês, o disjuntor de cada circuito. Não vai existir disjuntores comerciais de cada um desses tipos. Então, o que é que vocês devem fazer? Analisar quais os disjuntores comerciais. Ó, a gente tem 2 de 4 amperes. Para o primeiro caso, como a gente tem um disjuntor de 3.6, uma corrente, né, uma corrente em amperes de 3.6, então a gente pode adotar aqui um disjuntor de 4, certo? Então, só disjuntor de 4 amperes no caso, certo? Que a gente poderá adotar, ok? Então, ó, a partir desses cálculos aqui, a gente vai verificar quais os próximos pontos, certo? A gente já calculou quantidade e potência de iluminação, quantidade e potência de TUG, observando as exceções, essas potências das tomadas de uso geral,
os circuitos, essa divisão, e a questão dos disjuntores. O próximo passo agora será a gente fazer a fiação aplicando a lei de Ohm também, ok? E a gente tem que obedecer a seguinte verificação. Que circuitos de força, quais são, pessoal, os circuitos de força? Tomada de uso geral e tomada de uso específico. Ele deve obedecer um mínimo de 2,5 mm, certo? Já circuito de iluminação, o mínimo é 1,5 mm, ok? Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz aqui a questão das fiações? A gente vai fazer, pessoal, a potência de cada aparelho. A gente pode fixar lá, ó, de acordo com o que já foi visto na tabela anterior. Aqui a iluminação 800, por exemplo, certo? E seguir cada um desses, trazendo a potência individual de cada um deles. A tensão fixa em 220 volts, certo? Por que 220 volts? Por causa que 220 é a tensão que a gente está trabalhando na região Nordeste, certo? Como é feito o cálculo da corrente? Corrente é igual a potência dividida pela tensão, certo? Aí quando a gente faz essa relação aqui, a gente tem todas as correntes para cada um dos circuitos, que foi a mesma que a gente calculou aqui anteriormente, certo? E aí, a partir dessa corrente é que a gente consegue determinar o diâmetro da fiação, ok? Como é que a gente faz isso? Através dessa tabelinha aqui. A gente tem a corrente máxima suportada e a seção em milímetros de cada circuito. Iluminação, pessoal, tem 3,64 amperes. Até 12 amperes é o diâmetro de 1 milímetro quadrado. Eu posso adotar aqui 1 milímetro quadrado? Não. Por que eu não posso? Tem que verificar a notinha, ó. Circuito de força é 2,5, circuito de iluminação é 1,5. Então, o mínimo que eu posso adotar aqui seria um circuito de 1,5 mm, certo? E aí a gente vai verificar todas as tomadas, tanto de uso geral quanto de uso específico. Se for superior a 2,5, eu posso aplicar. Se for inferior, eu tenho que usar o mínimo, certo? Por exemplo, aqui, ó, nas tomadas da casa, tomadas de maneira geral, com exceção da cozinha, a gente tem 23,18 amperes. Então, ó, 23 vai se enquadrar aqui, ó, em um fio de 4 milímetros quadrados, certo? Então, ó, um circuito das tomadas da cozinha, 8,18. Se enquadraria aqui em 1 milímetro quadrado. Porém, como é circuito de força, a gente pode determinar o milímetro de 2,5, certo? O ar-condicionado, os três tem 12,73. No caso aqui, seria fiação de 1,5. Porém, como a gente tem que usar o mínimo por ser circuito de força, a gente vai aplicar 2,5 para todos esses casos dos ar-condicionados, certo? O chuveiro elétrico deu 25 amperes. 25, pessoal, está aqui na faixa superior a 21 e menor que 28. Então, a gente considera uma fiação de 4 milímetros, certo? E o forno elétrico, por ter dado 23,64, a gente também, como é maior do que 21, a gente vai considerar 4 milímetros também para o forno elétrico, certo? Então, basicamente, será o dimensionamento, né? Será esse o dimensionamento que vocês farão, certo? Verificando todas essas condições. Qual a última verificação, pessoal? A gente vê a questão dos condutores, certo? Se os condutores são para o dimensionamento dos eletrodutos, os condutores são iguais ou diferentes. Aí, a partir dessa verificação, a gente menciona qual tipo de eletroduto é mais correto de se adotar, certo? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem no nosso material de aula o material referente ao dimensionamento desses eletrodutos, certo? Então vocês vão e verificam nas tabelas quais são as mais adequadas. Aqui, ó, por exemplo, quando os condutores são iguais, a gente verifica aqui, ó, o número do eletroduto pela seção nominal do fio.
Outra observação que deve ser feita com relação ao dimensionamento dos fios é o seguinte, como é feita a composição de cada fiação dessa. Sempre que for circuito de força, que é o caso aqui das tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, né? No caso aqui, todas essas tomadas, a fiação vai ser um fio fase, um fio neutro e um fio de aterramento, fase, neutro e terra. Nesse caso aqui, para todos os circuitos de força, certo? Fase, neutro e terra. E para o caso, pessoal, do circuito de iluminação, a gente tem outra composição, que é fase, mais neutro, mais retorno. Não tem aterramento na iluminação, porém tem a fiação de retorno, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente vai trabalhar bastante esse conteúdo ao longo da semana e até o nosso próximo encontro, pessoal.